Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Meu nome é Marisa e caso vocês não saibam, cerca de um ano atrás, no mês de fevereiro de 2021, eu e o Thiago, a gente teve a brilhante ideia de fazer um podcast sobre casos criminais e a gente gravou o nosso primeiro episódio. Foi no final do mês, mas mesmo assim a gente decidiu que a gente vai fazer um mês inteirinho de comemorações. Então, assim como nós tivemos o nosso julho criminal, a gente vai ter o fevereiro investigação, aonde a gente vai falar sobre 4 casos criminais, ou seja, um episódio por semana, e eu já adianto que o último episódio desse mês vai ser o mais aguardado, o mais pedido de todos, que vai ser o caso BTK, já vou dar esse spoiler logo no começo. Então assim, gente, esperamos muito que vocês gostem desse mês super especial, e claro, né, gente, manter um podcast já é difícil, sendo ele quinzenal igual o nosso, então manter por um mês inteiro é mais difícil ainda. Então caso vocês queiram colaborar com a gente, dar um presente de aniversário, afinal é o aniversário do Apenas um Podcast, por favor, se puderem realmente ajudar a gente, mandem um pix para o contato apenasumpodcast@gmail.com, que lá, né, como sempre, a gente vai agradecer vocês aqui no podcast. Já já a gente vai falar sobre nossos pix misteriosos. E também, se você puder ajudar a gente pelo Apoia-se, onde você pode ajudar a gente mensalmente com planos a partir de R$2 até R$20, com vários benefícios como episódios extras. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer ouvir mais episódios que ninguém vai ouvir, episódios exclusivérrimos, dá uma olhada, considere assinar o nosso Apoia-se para ajudar a gente ainda mais. Então, prosseguindo na linha dos agradecimentos, a primeira pessoa que a gente vai agradecer esse mês é a Débora Alves Bezerra. Muito obrigada pelo seu pix, vai ajudar bastante a gente. A gente quer agradecer também a Renata Augusta Moura Faria. Muito obrigada pelo seu pix, com certeza vai ajudar a gente a manter esse projeto por mais tempo e manter o nosso querido Apenas um Podcast mais vivo. Antes desse episódio começar, por favor, se possível, tira um print aí de você ouvindo o nosso podcast e marca a gente lá nos stories. Pode marcar no meu perfil ou no perfil do Apenas um Podcast, que a gente sempre tá repostando todos os stories. Então assim, gente, pra começar esse mês, a gente decidiu trazer o nosso primeiro caso de sequestro. Tudo bem que a gente já tinha feito um episódio sobre o Jimmy Cooper, que inclusive, gente, vai lá dar uma força que esse episódio tá flopado. Vão lá ouvir, que é um caso super interessante. Não é porque não tem morte no episódio que vocês vão ter que deixar de ouvir o episódio, hein? Tô dando bronca. É teoricamente um caso de sequestro, mas a gente nunca falou de um caso de sequestro, assim, que a pessoa foi sequestrada, foi presa em um lugar por muito tempo e, enfim, né, gente, toda essa tragédia. Então a gente decidiu trazer o nosso primeiro caso de sequestro oficial aqui no Apenas um Podcast, e é o caso que foi conhecido como Meu Pai é um Monstro, e vocês já vão entender o porquê. Então vamos lá falar sobre o caso da Elizabeth Fritz. Lá, gente, a Elizabeth nasceu no dia 8 de abril de 1966. Ela era filha do Joseph e da Rosemary Fritz, e ela nasceu na cidade de Amstetten, não sei se é assim que fala, que fica na Áustria. É Amstetten, tem T e tem depois, então não deve ser assim que pronuncia, mas, gente, esse caso aconteceu na Áustria. Lá na casa dela, ela morava com muita gente, era uma família gigantesca. Ela tinha outros 7 irmãos, totalizando 8 filhos ao todo. Desde muito cedo, ela foi descrita como uma adolescente
adolescente muito tímida, e a gente consegue entender essa timidez porque desde os 11 anos ela sofria abusos sexuais do seu pai, e isso era uma coisa que ela não contava pra absolutamente ninguém, então ela tinha que lidar com esses abusos calada. Bom, fora isso, a gente não tem muitas informações, infelizmente, sobre como que era a vida da Elizabeth antes do sequestro. E então, o que acontece? Quando ela tinha 18 anos, no dia 28 de agosto de 1984, a Elizabeth foi dada como desaparecida. Isso aconteceu depois que a mãe da Elizabeth, a Rosemary, deu falta da filha e decidiu chamar a polícia. Isso, a princípio, chocou todos os membros da família, e até mesmo o pai dela, o Joseph, parecia um pouco preocupado, só que um pouco menos do que o restante dos familiares. Enquanto a mãe dela e os irmãos estavam desesperados, o pai dela parecia apenas preocupadinho, se é que vocês me entendem, né? Acho que deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer. Então, o que acontece, né? Estavam muito preocupados, só que de verdade isso já tinha acontecido antes. O que acontece? 2 anos antes do sequestro, quando a Elizabeth tinha 16 anos, ela já tinha tentado fugir junto com uma amiga dela, e por conta disso, a teoria que a polícia estava sustentando nessa época era a teoria de que a Elizabeth teria fugido novamente, já que ela não tinha um bom convívio na casa. E o que acontece? Mesmo com essa teoria de que ela teria fugido, e teoricamente ela já era maior de idade, então ela teria esse direito caso ela quisesse, a polícia começou a investigação e as buscas por ela, porém nada foi encontrado. Eles não conseguiram encontrar nenhuma pista sequer sobre o paradeiro da Elizabeth. A primeira pista que eles recebem chegou 1 mês depois, quando uma carta chegou até a residência da família, e essa carta era escrita pela Elizabeth. O que acontece? Nessa carta ela afirmava que ela decidiu fugir de casa porque ela não conseguia mais conviver em família, e por conta disso ela teria optado se hospedar na casa de um amigo, e ela avisou os pais de que ela estava feliz com a decisão que ela tinha tomado e que eles não precisavam procurar ela. E ela ainda fez uma ameaça nessa carta, né, dizendo que caso eles procurassem por ela, ela iria deixar o país. Então o que acontece? Já tinha-se a teoria de que ela teria tentado fugir de casa antes. Então por conta disso a polícia deixou esse caso meio de lado depois que eles receberam essa carta, já que ela parecia ser uma carta oficial, porque ela tinha carimbo e tudo, e por aí vai. Então, né, já tinha a teoria que ela tinha fugido, e como ela era maior de idade, não tinha mais o que a polícia investigar. Apesar disso, a mãe dela, Rosemary, e os irmãos sempre tentaram meio que procurar pra descobrir onde é que ela tava e saber notícias da filha. Eu revirei a internet pra tentar achar essa carta e eu só consegui achar um pequeno trecho que eu vou ler agora. Depois da prova, vou viver com a minha irmã e o seu amigo. Eles não podem pagar sozinhos pelo apartamento. Para mim é muito acessível, pois tenho 2 quartos para mim e só pago 1.200 leixins. Então assim, gente, esse foi o único trecho que eu achei da carta, então dá pra gente pelo menos ter uma micro ideia do que foi que aconteceu. E antes ela tivesse fugido e vivido uma vida feliz, do que o que realmente aconteceu com ela, que é o que a gente vai falar. O que aconteceu no dia 28 de verdade? A casa que eles moravam era bem grande, tinha um porão. Então o pai dela, o Joseph, chamou a filha para que ela ajudasse ele a arrumar uma porta no porão, e ela desceu, e quando ela começou a ajudar a arrumar a porta e tal, tava tudo normal, e quando ela virou as costas para subir e fazer as coisas dela, o pai dela rapidamente conseguiu pegar uma substância e dopar a própria filha e levar ela para dentro de um cômodo secreto que ficava na casa. Então assim, né, gente, ela ficou presa nesse subsolo que ficava na casa. A gente já vai falar um pouco mais sobre como que era esse cômodo, como que foi a vida dela por lá, e vocês devem estar muito chocados agora pra quem não conhecia esse caso. E sim, gente, ela foi teoricamente sequestrada pelo próprio pai. Eu acho que o termo mais correto seria cárcere privado, já que teoricamente ela nunca saiu de dentro de casa. Mas antes da gente falar, assim, mais detalhes do sequestro, quem era o Joseph? Ele era uma pessoa normal, simplesmente surtou e acabou cometendo esse crime? Como que era a história dele? Então assim, o Joseph Fritzl nasceu no dia 9 de abril de 1935 e ele foi abandonado pelo pai biológico dele quando ele tinha 4 anos de idade. Ele nasceu, né, e foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, então só isso já soa bem traumático, né? Ele estava na Áustria, um dos palcos da Segunda Guerra Mundial, e de acordo com o que ele disse posteriormente, né, em entrevistas para psiquiatras e psicólogos, a mãe dele era extremamente violenta com ele, ela batia muito, tanto que ele relata de uma certa vez que a mãe dele bateu tanto nele que ele ficou numa poça de sangue. Então assim, a gente vê que ele cresceu em um lar totalmente violento, e além disso, né, ele se casa com a Rosemary, né, a mãe da Elizabeth, de todos os filhos dele, em 1956. Ele era formado como engenheiro elétrico e ele conseguiu vários empregos ao longo da vida dele, ele não teve dificuldade com isso, né, ele sempre conseguiu empregos justamente na área de engenharia. Mais tarde, ele acabou se
se tornando um vendedor de equipamentos técnicos e ele acabou viajando por toda a Áustria, né, para vender esses equipamentos. Ele acabou se aposentando do emprego quando ele completou 60 anos de idade em 1995, mas ele continuou com algumas atividades comerciais. Então, assim, aos olhos das pessoas, ele parecia uma pessoa normal, que tinha uma família normal, mas eu não quis admitir isso e eu decidi procurar na internet. Eu achei uma coisa, gente, que eu achei engraçada, porque nos vídeos e tudo que eu vi sobre a Elizabeth, eu nunca vi ninguém comentando essa parte específica sobre o Joseph, que é o fato de que ele já tinha sido preso anteriormente por estupro e invasão domiciliar. Então, em 1967, ele invadiu a casa de uma enfermeira de 24 anos chamada Linz, e enquanto o marido dela estava fora, então ele estuprou ela segurando uma faca na garganta dela e ameaçando que caso ela tentasse qualquer coisa, ela seria morta ali mesmo. Além disso, de acordo com um relatório anual que foi publicado em 1967, no mesmo ano, né, ele teria cometido uma outra tentativa de estupro contra uma mulher, mas essa tentativa de estupro nunca foi confirmada. Essa mulher tinha 21 anos de idade. Bom, ele foi preso por conta do primeiro estupro e ele cumpriu uma prisão de 12 meses e depois disso ele foi solto. E uma lei que existe na Áustria, né, que depois de 15 anos de qualquer crime que você tenha cometido, a sua ficha automaticamente fica limpa. Então, depois de 15 anos, a ficha dele ficou limpa e foi como se ele não tivesse cometido nenhum crime, mas ele cometeu 2 tentativas de estupro. Uma foi comprovada e a outra nem tanto, pelo que eu entendi. Mas assim, gente, ele já tinha um comportamento bem bizarro antes mesmo dele começar a fazer as mesmas coisas com a própria filha. Gente, vamos falar sobre o sequestro. Então, vocês devem estar pensando como que ela ficou presa dentro da própria casa e ninguém percebeu. Gente, eu tenho a mesma dúvida que vocês. Eu vou tentar dar uma explicada, que é a justificativa que o pessoal usa, mas eu já adianto que eu também não faço ideia como que ninguém percebeu. Eu sempre falo que casos de sequestro no Brasil não duraria tanto tempo assim, porque aqui o povo é fofoqueiro, tá sempre ligado no que tá acontecendo, então é impossível um caso de sequestro durar tanto tempo no Brasil, justamente porque um vizinho, alguém que é futriqueiro, já teria percebido alguma coisa de errado. Então assim, gente, pra você ter acesso a esse cômodo que a Elizabeth ficou preso, você teria que passar por 8 portas, sendo que 3 dessas portas tinham dispositivos eletrônicos de fechamento, ou seja, era aquela tranca de porta que para você poder abrir, você tinha que digitar uma senha e a única pessoa que conhecia a senha era o Joseph. E além disso, que é a parte mais bizarra, é que o Joseph era a única pessoa que sabia da existência desse cômodo. Porque que acontece? Quando eles compraram a casa, ele foi até o porão e acabou encontrando esse quarto que já existia. Então, desde esse começo, ele mentiu pra família, disse que não existia um porão naquela casa e construiu um porão. Ele era engenheiro elétrico, mas ele tinha muita noção de construção e a família, então, acabou não sabendo da existência desse porão. Então, a gente consegue ver que esse crime já era muito premeditado, porque ele já enganou a família e não comunicou sobre a existência desse quarto, já pensando no sequestro que ele ia cometer no futuro. Então a gente vê que o cara tava pensando nisso, gente, há muito tempo, fora o tempo que provavelmente ele levou pra colocar essas 8 portas pra construir o quarto em si. Então assim, gente, foram muitos anos planejando esse sequestro contra a Elizabeth. O porão em si, nesse quarto, né, que ela ficou presa, tinha 60 metros quadrados. Isso 60 metros quadrados no final do sequestro, tá? Porque com o passar dos anos, ele acabou aumentando um pouco o tamanho do quarto. Pelo que eu encontrei, no começo do sequestro, ele tinha apenas 40 metros quadrados, algo mais ou menos assim. Tinha um banheiro, uma mini cozinha e televisão. E outra coisa importante é que o quarto, assim, onde ela dormia mesmo, tinha isolamento acústico. Então ela podia fazer o escândalo que fosse, a gritaria que fosse, ela não ia conseguir ouvir, e ela também não conseguia ouvir as coisas que vinham de fora. O porão em si da família, né, o porão que a família tinha conhecimento da existência, né, era o local de trabalho do Joseph. Então, como ele trabalhava lá, a família meio que era proibida de entrar lá, e eles respeitavam muito, né, o pai pedia pra que ninguém entrasse lá, porque ele estaria, entre aspas, trabalhando, mas ele tava fazendo outra coisa. Então, além de eles não terem conhecimento do quarto, o quarto tem isolamento acústico, ter as caralhadas de porta, além disso, era um cômodo, né, o porão em si que a família conhecia, inacessível, porque eles não podiam entrar lá, já que o pai estava sempre trabalhando, então era muito difícil a mãe ou os outros filhos descerem pro porão. Ele costumava levar a comida para Elizabeth uma vez por dia, né, às vezes podia ser de manhã, outras vezes podia ser de noite, e nos períodos, né, porque às vezes a família tirava férias, né, eles saíam para viajar, ele deixava um pouco de estoque de comida com a Elizabeth. Ele visitava ela quase todos os dias, mas às vezes ele visitava ela apenas 3 vezes por semana, ou seja, ela recebia
recebia comida apenas nesses dias, né, que ele ia visitar ela. No início, de acordo com o que eu consegui encontrar, ele manteve ela acorrentada à própria cama. Então ela ficou presa ali na cama por alguns meses. Em alguns sites diziam que ela já começou a sofrer abusos nesse momento que ela estava presa, e outros sites afirmaram que os abusos só começaram 2 anos depois, ou enquanto outros sites disseram que os abusos começaram 9 meses depois. Bom, o que é importante que a gente tem que saber é que ela ficou presa nesse quarto acorrentada pela cama durante os primeiros meses de sequestro. Depois ela foi solta e, de qualquer forma, em algum período, seja durante 2 anos, meses, tanto faz, ela começou a sofrer diversos abusos do pai dela. Então a gente, de acordo com o que eu consegui encontrar, foram 9 meses que ela permaneceu acorrentada. Então o que acontece, né, gente? Ela sofria diversos abusos do pai dela, mas diversos mesmo. E o que acontece? Não tinha proteção nenhuma. Então, em consequência, ela acabou engravidando. Sim, gente, ela engravidou do próprio pai. E eles não tiveram um filho, eles tiveram 7 filhos. Os filhos eram o Alexander, a Monica, a Lisa, a Christine, o Stefan e o Félix. Então, eles tiveram 7 filhos ao todo, porém, um desses filhos, infelizmente, acabou falecendo logo depois do nascimento. Até porque, né, gente, acho que tá meio óbvio, todos os partos, tudo acontecia ali embaixo, sem auxílio médico, sem uma esterilização, sem ajuda numa enfermeira, não, tudo acontecia ali embaixo. E assim, né, gente, o que fosse pra acontecer, acontecia. Esses 6 filhos tiveram muita sorte de terem sobrevivido aos partos, mas infelizmente um acabou falecendo. E o que eles fizeram com o corpo dessa criança depois que ela faleceu ali embaixo? Eles acabaram, né, o Joseph acabou incinerando, né, ou seja, cremando o corpo do bebê sem que ninguém percebesse. Então, gente, imagina essa dinâmica, eram 7 pessoas que ficavam lá embaixo, quando de repente, né, de vez em quando o Joseph descia e se tornava 8 pessoas que ficavam num cômodo que tinha 60 metros quadrados. Então, assim, gente, chegou num período assim que já não tava mais dando de ficar todas essas pessoas lá embaixo, e foi aí que o Joseph teve a ideia de pegar 3 dos bebês, né, eram os 3 filhos mais jovens, colocar dentro de um cesto e colocar na porta da casa da família, junto com uma carta que ele forçou a Elizabeth a escrever, aonde ela dizia que ela não tinha condição financeira de criar esses filhos e que por conta disso ela decidiu abandonar os filhos para que os pais pudessem cuidar. E isso é uma parte que eu fico muito chocada, que a família comprou essa ideia, eles acreditaram que realmente ela tinha abandonado os filhos, e como o Joseph, né, nessa altura já tinha ficha limpa e tudo mais, os avós / pai, né, no caso do Joseph, o Joseph e a Rosemary conseguiram oficialmente adotar essas crianças. E não, gente, ninguém suspeitou de absolutamente nada. Inclusive, eles recebiam visitas de assistentes sociais com bastante frequência. Eles nunca deram muito uma olhada lá embaixo da casa pra ver se eles encontraram alguma coisa. Eles iam ver só as crianças mesmo. E nunca ninguém suspeitou de absolutamente nada. E eu acho isso extremamente bizarro. Não sei, vocês também não acharam estranho? Me digam aí se vocês acharam isso estranho, porque eu não sei como é que isso passou desapercebido. Então, como eu disse, né, de tempos em tempos, a Elizabeth era forçada a escrever cartas que ela enviava pra família. Isso, de certa forma, tranquilizava tanto a polícia quanto a mãe dela, principalmente, né, porque eles achavam que ela tava se comunicando, que ela tava bem, e eles nunca conseguiram perceber nada de diferente nessas cartas, não tinha nada muito diferente. Ela falava sobre a vida dela, como que ela tava feliz, as coisas que ela fazia. Então, de certa forma, a família acabava se acalmando de tempos em tempos com o recebimento dessas cartas. E fora isso, eles não suspeitavam absolutamente nada em relação ao Joseph, porque ele sempre foi considerado muito amável e educado pelos vizinhos. Então, assim, né, gente, tava tudo certo. E ele também fazia muito de conta que ele tava triste com o desaparecimento da filha e por aí vai. Então, assim, gente, ninguém suspeitou de nada. Eu ainda acho muito estranho, eu não vou mentir, eu ainda acho muito estranha essa história. Mas, né, gente, ninguém suspeitou de nada, e eu tô dando alguns exemplos aqui pra vocês verem. Desculpa, gente, eu acho a família meio tapada, assim, de não ter percebido nada. Não sei se a minha avó, assim, minha mãe, teriam comprado essa ideia de receber cartinha minha, não sei, né? Então, o que acontece? Daí, né, gente, após o nascimento do 4º filho, em 1994, foi quando o Joseph permitiu que houvesse uma ampliação do quarto que ela tava presa. E foi aí que o quarto chegou a ter 60 metros quadrados. Só que tem uma parte bizarra que eu acho, é que
quem foi meio que responsável por fazer a ampliação desse quarto foi a própria Elizabeth e os filhos. Então todos eles tiveram que cavar com as mãos as paredes pra poder ampliar o quarto. Ai, gente, eu acho, criança cavando com a mão a parede, então eu fico, muito chocada. Os únicos meios de contato com o exterior que eles tinham eram videocassetes, TVs, rádios, fora isso, não tinha mais nada. Era o único meio de entretenimento também que as crianças tinham. Eles tinham até alguns brinquedos, um ou outro, mas era mais a televisão que eles acabavam assistindo. Outra coisa muito bizarra que eles afirmam que acontecia eram as punições que o Joseph aplicava contra eles caso eles se mal comportassem ou qualquer coisa do tipo. Então ele acabava alguns dias desligando a luz, né? Ele ia lá na caixa de energia e desligava a luz para que o cômodo não tivesse luz e eles ficavam no escuro. Há alguns dias ele propositalmente não ia até lá embaixo levar comida, então eles acabavam ficando sem comida. E a que eu acho mais pesada era as ameaças de morte. Ele fazia várias ameaças de morte contra a Elizabeth e os próprios filhos / netos dele. Então ele dizia, né, que aquele cômodo ele era preparado para se transformar em uma câmara de gás igual aquelas da Segunda Guerra Mundial. Então era só ele apertar um botão que aquele cômodo ia se encher de gás e todos eles iriam morrer. Essa era a principal ameaça de morte que ele fazia contra os netos / filhos e a própria filha dele. E assim, gente, esse cômodo era ou não possível se transformar numa câmara de gás? Muito provavelmente não, era só uma ameaça. A polícia acredita que era só uma ameaça, porque não havia dutos de gás que passava pelo cômodo, então logo era praticamente impossível se transformar numa câmara de gás. Então provavelmente era só uma ameaça. Mesmo diante de tantas dificuldades, né, gente, imagina viver dessa forma, com todas essas crianças lá embaixo, passar por tudo isso. A Elizabeth conseguiu ensinar todos os filhos dela a lerem e escreverem, né? Ela conseguiu o máximo que ela pôde transmitir algum tipo de educação pra eles. Tá, gente, eu sei que vocês ainda devem estar pensando como que ninguém suspeitou, vocês não compraram a ideia até agora. Eu acredito que vocês devem estar assim. E assim, gente, teve alguém que suspeitou? Teve algumas pessoas que perceberam algumas coisas estranhas e a gente vai falar delas agora. Uma delas foi a cunhada do Joseph, a Christine, e ela disse, né, pra polícia que achava meio estranho, porque ele ia sempre no mesmo horário das 9 horas da manhã pro porão, e ele passava praticamente o dia inteiro lá, a noite inteira. Tinha dias que ele passava a noite no porão, sem voltar pra casa pra dormir. Então, o pessoal começou a achar isso meio estranho, mas ele sempre dizia que ele tava trabalhando, então ninguém meio que achava estranho no final das contas, né? Acabava que ficava na mesma, e ele até mesmo proibia a esposa dele, a Rosemary, de levar um café pra ele enquanto ele trabalhava, e as pessoas aceitavam isso normalmente. E outra coisa que eu acabei descobrindo é que eles alugavam um quarto da casa para que terceiras pessoas pudessem alugar para dormir e morar na casa deles, porque, como eu disse, a casa era muito grande. Acredita, pelo que eu tava vendo, chegou a passar 100 inquilinos lá, porém um desses inquilinos morou por lá por 12 anos. E ele alegou ter ouvido barulhos do porão. Só que quando ele questionou o Joseph sobre o que eram esses barulhos no porão, o Joseph disse que era um problema no encanamento, e esse cara aí que alugou o lugar acabou acreditando e deixando quieto e ignorou esses barulhos. Então a única pessoa assim que de fato ouviu alguma coisa foi esse inquilino. Inclusive todos os inquilinos foram interrogados pela polícia depois, mas fora isso, gente, mais nada. Então assim, gente, quantos anos a Elizabeth ficou vivendo nessa situação? A resposta é 24 anos. Vocês têm noção? 24 anos presa em um cativeiro sem poder ver a luz do sol. E eu acho muito bizarro porque os filhos mais velhos, né, ficaram com ela. Imagina, vocês vão ver que a filha mais velha dela saiu do cativeiro com 19 anos. Então era 19 anos que ela nem viu a rua, que ela nem viu o sol. Então eu acho isso extremamente absurdo. Além disso, acredita-se que nesses 24 anos de cativeiro, a Elizabeth tenha sido estuprada mais de 3.000 vezes. Então, pra quem não é bom aí das matemáticas, né, ela foi sequestrada aos 18 anos e ela só foi solta aos 42 anos. Vamos logo para como tudo isso foi descoberto. Então, o que acontece? Certo dia, a filha mais velha da Elizabeth, a Christine, que tinha 19 anos, começou a passar muito mal. Não preciso dizer o porquê, né? Olha como que essa menina morou nesse lugar, nunca foi num médico, nunca foi em nada. Ela começou a passar muito mal e ela acabou ficando inconsciente. Por conta disso, a Elizabeth ficou desesperada e começou a implorar pro Joseph para que ele deixasse ela levar a filha até um hospital. O Joseph concordou, contanto que ele levasse
levasse a Christine num hospital, e ele levou ela, só que ele literalmente jogou ela na frente do hospital e depois disso ele foi embora. A Elizabeth chegou a ajudar a carregar o corpo da Christine até o carro e essa foi a primeira vez que ela saiu do quarto em 24 anos, gente, pra vocês terem uma noção. A primeira vez que ela saiu foi pra tentar ajudar a levar a filha dela e salvar a vida da própria filha. Só pra... Gente, esse caso, ele não sei, assim, não sei nem explicar. Então, assim, depois que o Joseph abandonou a Christine no hospital, os médicos acabaram encontrando ela, só que eles ficaram muito preocupados porque ela tava num estado de saúde extremamente crítico e eles viram o Joseph levar a Christine até o hospital e eles ficaram meio que sem entender nada do que tava acontecendo. E eles queriam muito que a mãe da Christine, seja lá quem ela fosse, levasse o histórico médico dela, porque sem o histórico médico eles não iam poder fazer muita coisa. A Christine acabou sendo internada em estado grave com uma disfunção renal. Como a polícia nem os médicos tinham nenhuma pista sobre quem era a mãe, quem era aquela menina que tava ali, eles começaram a apelar pra mídia, pra que a mídia divulgasse, pra que a mãe fosse até o hospital levar essa documentação. Até então eles não estavam meio que associando que era Elizabeth, que era o Joseph e por aí vai. Então a Elizabeth começou novamente a implorar pro pai dela pra que ela fosse pro hospital e ela prometeu que ela voltaria pro cativeiro depois de ajudar a filha dela, mas tudo que ela queria era salvar a vida da Christine. Nessa época, né, como eu disse, eles chegaram a ver que o Joseph tinha levado essa menina pro hospital, só que eles não conseguiram entender absolutamente nada. E foi aí que ele entregou mais uma carta pra polícia da filha, em que ela afirmava que ela estava em um culto religioso e que ela tinha fugido e por aí vai. E só agora, em 2008, tá bom? Em 2008, que a polícia decidiu questionar um pastor local pra perguntar se esse culto realmente existia. E foi aí que esse pastor disse que ele não tinha conhecimento de nenhum culto que tivesse aquelas características que estavam na carta. Ele não sabia de nada que existia naquela região. E foi só aí que a polícia decidiu analisar a carta e percebeu que, primeiro, parecia que aquele culto não existia e que, segundo, a caligrafia estava muito estranha. Era uma escrita muito estranha. Então, gente, eu fico muito chocada porque eu fico pensando por que eles já não fizeram isso em 1984. Mas enfim, né? Foi só aí que eles começaram a perceber que a história tava ficando muito estranha. Mas o que acontece? No dia 26 de abril de 2008, a Elizabeth consegue a autorização para ir até o hospital a ajudar a filha dela. Quando ela chega no hospital, a polícia já estava aguardando ela e eles acreditavam que se tratava de um caso de maus tratos. Só que quando o interrogatório começou, eles perceberam que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo e a Elizabeth disse que ela contaria absolutamente tudo, contanto que eles prometessem que ela nunca mais precisaria ver a cara do pai dela de volta. Foram 2 horas de interrogatório onde ela contou em detalhes tudo o que aconteceu ao longo desses 24 anos e aí sim o Joseph foi preso, finalmente, né, gente? Finalmente. No seu relato para a polícia, a Elizabeth acabou contando que diversas vezes ela foi estuprada na frente dos filhos dela e que muitas vezes ela tinha que assistir filmes pornográficos para que ela pudesse reencenar todo o filme pornográfico na frente dos filhos dela e ela acreditava que isso se tratava de uma forma de humilhá-la perante os filhos. Então, gente, isso é extremamente pesado. E uma curiosidade é que o filho mais novo dela, que tinha 5 anos, né, na época que ele saiu do cativeiro, né, então era a Christine, que tinha 18, o outro que tinha 18 anos, e o mais novo que tinha 5 anos que tava ali preso, né, fora os outros filhos que viveram normal com a família, e o filho mais novo disse que ele tava muito feliz porque ele pôde subir em um carro de verdade pela primeira vez. Então, assim, imediatamente a Elizabeth, junto com os filhos dela e também a mãe, né, porque eles comunicaram à família o que tinha realmente acontecido e a mãe acho que acabou passando muito mal, então todos eles foram encaminhados para um hospital psiquiátrico para que eles pudessem iniciar o tratamento imediatamente. Então, gente, no mesmo dia do dia 26 de abril, o Joseph já foi preso, ele tinha 73 anos de idade quando ele foi preso. Vamos falar agora sobre o julgamento, né, gente? O julgamento, ele foi extenso e o Joseph o tempo todo tentava se esconder perante as câmeras, ele tentava se esconder com uma pasta azul para que ninguém pudesse ver o rosto dele, mas acabou que não deu muito certo. Muitos jornalistas, muitas pessoas estavam no tribunal nesse dia para tentar fotografar e documentar tudo o que estava acontecendo. Esse caso ficou muito famoso não só na Áustria, mas mundialmente, assim que tudo foi descoberto. E assim, durante o julgamento, foi apresentada uma gravação da Elizabeth que tinha 11 horas de duração, onde ela dava o depoimento oficial dela para a polícia. Alguns jurados não suportaram ouvir essa gravação até o final, então eles tinham jurados substitutos para que eles pudessem entrar no lugar desses jurados que tinham saído por não suportar a gravação. Mas assim, o Joseph demorou muito tempo até que a ficha caísse para ele, eu acho, assim, que não ia dar certo ele tentar se pagar de bonzinho, tanto que depois ele pede
desculpa pra Elizabeth, mas vocês já vão entender como que isso vai acontecer. No depoimento dele no primeiro dia, ele disse que ele era uma pessoa muito boa e que tudo que aconteceu foi consensual. Ele explicou que ele trazia flores pra Elizabeth, livros e brinquedos pra criança dentro do bunker, né? Ele chamava esse cativeiro dele de bunker. Ele também afirmou que ele assistia desenho junto com as crianças e que às vezes ele fazia refeições junto com a filha e com os filhos, né? Então, tipo, ele meio que quis criar uma ideia de que ele era uma pessoa boa, que ele cuidava dessa família e que tudo ali era consensual. Ele disse que ele acabou realizando isso porque a Elizabeth, quando ela se tornou adolescente, ela acabou não seguindo nenhuma regra e que ele queria proteger ela do mundo exterior, e pra fazer essa proteção ele acabou optando por sequestrar ela e manter ela presa em cativeiro. No segundo dia de julgamento, a Elizabeth apareceu e foi aí que ela deu o depoimento dela na frente do próprio pai. Essa foi a última vez que ela viu ele pessoalmente, e aí sim ele ficou bem chocado com tudo que ele ouviu e ele acabou pedindo desculpa pelos crimes que ele cometeu. Em 19 de março de 2009, o Joseph foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos, ou seja, depois de 15 anos que ele estiver preso, ele vai poder tentar recorrer à liberdade condicional, ou seja, sair da prisão, mas é bem pouco provável que isso aconteça. Ele permanece preso, ele tá numa prisão convencional na Áustria, e sim, gente, ele ainda está vivo, ele tá com 86 anos, pelo menos até a gravação desse vídeo ele ainda tá vivo e tá com 86 anos, e eu creio que vocês todos estejam curiosos pra saber o que aconteceu com a Elizabeth, e a resposta é: não sabemos. A gente não tem certeza o que aconteceu com ela, pelo simples fato de que ela tomou uma decisão que eu acho muito correta, que é não aparecer na mídia. Tanto ela quanto os filhos tiveram o direito de trocar de nome, então hoje em dia eles usam outros nomes. A Elizabeth tá com 54 anos, ela passou por um período de reabilitação muito longo, ela ficou cerca de 1 ano em hospitais psiquiátricos junto com os filhos. Muitos deles tinham vários problemas de saúde, como falta de vitamina D por conta de não ter contato com o sol e outras coisas mais graves, como problemas de visão. Então assim, gente, foi um período muito longo de reabilitação que ela passou junto com a mãe dela. Pelo que a gente sabe, ela tem um contato ainda com a família, com a mãe, com os irmãos dela, e que eles vivem normalmente, que todos eles tiveram que trocar de nome. Vivem normalmente, né, gente? Vocês sabem que, entre aspas, ela está tentando viver normalmente. E assim, gente, ela escolheu ficar longe da mídia. Não temos fotos de como ela está hoje em dia, nenhuma foto oficial sobre como ela está. E a gente tem que respeitar essa decisão dela. Eu acho que ela tá totalmente certa, mas confesso que adoraria um livro sobre esse caso. Infelizmente não existe, pelo menos em português não temos. E é isso, gente. O que vocês acharam desse caso de hoje? Eu acho que eu nem vou fazer momento 15 centavos, porque eu acho que já foi o suficiente. Um caso onde uma filha é abusada e sequestrada dessa forma pelo próprio pai já fala por si só. E esse, gente, foi o primeiro episódio do nosso Fevereiro Investigação. Esperamos muito que vocês tenham gostado e esperamos vocês no próximo episódio, que vai ser de um caso, gente, que eu nunca contei, que vai ser o caso do Unabomber, que eu sei que é o delírio do Thiago, ele adora esse caso. Então é isso, gente, esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima.